A Giovana, minha empresária, pediu que eu gravasse um áudio sobre como a neurolinguagem pode acrescentar recursos e intensificar resultados. Daria para escrever um curso só sobre isso, e o tema é tão vasto e tão interessante que eu o abordo quando ensino a primeira lei da vida, que é a lei da percepção. Mas como recusar um convite da Giovana, que é uma pessoa super simpática, excelente profissional e ainda é uma cantora extraordinária, tendo timbre de voz soprano? Não tinha como recusar. Mas como o assunto é extenso, vou mencionar apenas um ponto que considero muito relevante. Quando me pedem para definir a neurolinguística, costumo dizer que neurolinguagem é a soma dos sistemas internos de comunicação que permitem a você aperfeiçoar seu processo de interação com o mundo e alterá-lo na medida em que interpreta dentro de si os resultados que você mesmo obtém. E para acrescentar recursos e intensificar resultados, é muito útil considerar a serendipitia. E o que é serendipitia? Serendipitia ou serendipitismo é o nome que se dá quando surgem insights, acontecimentos ou coincidências que não estão sendo procuradas, mas que surgem como que por acaso em um ângulo de 90 graus em relação a uma atividade a que você venha se dedicando. E elas ocorrem quando você está desenvolvendo ou utilizando sua neurolinguagem, que é a linguagem que nasce com você e que você possui antes de aprender sua linguagem pátria. Qualquer criança aqui no Brasil aprende a falar o português. Ou se nasce na China, vai aprender o mandarim. Ou se nasce no Japão, vai aprender o Nihongo. Mas a neurolinguagem é a linguagem que existe dentro de você, desde que você nasceu, e que fica perdida no fundo de sua mente, oculta pelo idioma que lhe foi imposto em função do lugar em que você vive. Pessoas que cultivam a neurolinguagem exprimem um certo nível vibratório em tudo que fazem. E começam a ocorrer com essas pessoas as coincidências felizes, que Jung costumava chamar de sincronicidade. Quem trouxe esse conhecimento para o Ocidente foi Horace Walpole, um escritor inglês que viveu no início do século XVIII. Mas, para acrescentar recursos e intensificar resultados em minha percepção, eu aprendi sobre a serendipitia através do Buckminster Fuller, que, além de escritor, era o criador dos domos geodésicos, e foi dele que aprendi a história que eu vou lhe contar já já. Mas antes de contar, vou deixar uma tarefa de casa para você. Para entender o valor das coincidências felizes, assista o filme Serendipity, que no Brasil recebeu o nome de Escrito nas Estrelas e em Portugal recebeu o nome de Feliz Acaso. Esse filme vai dar a você a oportunidade de considerar a presença de acasos em sua vida, sempre lembrando que Louis Pasteur costumava dizer: o acaso só favorece a mente preparada. E o que isso significa? Que se você está a caminho de fazer o que é preciso, de cumprir sua obrigação, então em um ângulo de 90 graus vem em direção a você oportunidades felizes e imperdíveis. Mas antes de lhe dar alguns exemplos, vou lhe contar a história que o Buckminster Fuller costumava contar. Ele dizia o seguinte, que um homem lá nos Estados Unidos, decidido a ficar rico, pegou um navio para ir para o Laos comprar alguns tecidos assim incomuns, tipo batik, coisas assim, para trazer para vender nos Estados Unidos e ficar rico. Só que o navio dele, quando estava indo lá em direção ao Laos, naufragou na costa do Serendib e algumas poucas pessoas conseguiram se salvar. E esse homem foi um deles, chegou na praia quase morto. E lá na praia ele foi recolhido por uma tribo de indígenas que moravam ali perto e levado lá para a casa do pajé. E o pajé se afeiçoou a ele, e ele ficou vários meses morando lá, acabou se apaixonando pela filha do pajé e quis se casar com ela. E aí o pajé, como presente de casamento, deu a ele o peso de sua filha em ouro e pedras preciosas. E ele voltou para os Estados Unidos muito mais rico do que conseguiria ser se transformasse apenas num comerciante de tecidos. Agora que você ouviu a história, vamos entender melhor o assunto.
Quando você descobre de maneira inusitada e não planejada insights, alguma coisa que traz soluções harmoniosas para a sua vida e que você nem estava procurando realmente, porque não sabia do que se tratava ou onde procurar, você acrescenta recursos e amplia resultados a um nível que nem supunha que fosse possível. Mas isso só se torna possível se você se dedica a cultivar a linguagem básica, a linguagem de sua mente, que já existia antes de você aprender a falar e que chamamos de neurolinguagem, e que serve de base para a neurolinguística, e abre sua mente para insights múltiplos e inusitadas possibilidades. E além de desenvolver sua neurolinguagem, é preciso que você esteja cumprindo o seu dever, fazendo o que precisa ser feito. Quando eu pergunto às pessoas como é que conheceram seus cônjuges, me dizem que foi na faculdade, em uma festa, em uma viagem ou no ambiente em que trabalhavam. A questão aqui é, esses acontecimentos fortuitos, não esperados e que nem estavam sendo procurados e que podem resultar em um grande evento em sua vida, acontece em um ângulo de 90 graus, enquanto você estava estudando na faculdade, quando você foi a uma festa, quando você estava viajando ou enquanto você trabalhava. Vamos entender melhor. Você se lembra da frase de Pasteur? O acaso só favorece a mente preparada. Mas além de preparar a sua mente aprendendo neurolinguística, é preciso que você esteja se ocupando em fazer algo de útil. Se você não estivesse estudando na faculdade, se você não tivesse ido a tal festa, se você não tivesse feito aquela viagem, ou se você não estivesse trabalhando, você não teria tido a oportunidade de conhecer sua esposa ou seu marido que chegaram à sua vida em um ângulo de 90 graus. Compreendeu agora? Então vamos a alguns exemplos de descobertas maravilhosas que são verdadeiras serendipitias. E com certeza algumas dessas histórias você conhece. Existiu na Grécia um grande matemático chamado Arquimedes, que recebeu do rei de Siracusa a incumbência de descobrir se sua coroa era realmente feita de ouro. Arquimedes quebrava a cabeça para encontrar uma solução para o caso, quando, ao tomar um banho de imersão, descobriu que quando seu corpo entrou na banheira cheia d'água, fez transbordar a água. E como o ouro é um metal com um peso muito específico, descobriu a hidrostática e saiu correndo, peladão por lá, gritando Eureka, Eureka, que em grego quer dizer encontrei. O químico alemão Auguste Kekulé, depois de passar 10 anos pesquisando as ligações das moléculas de carbono, ao dormir sonhou com uma cobra mordendo o próprio rabo. E através desse sonho, descobriu a estrutura molecular do hidrocarboneto benzeno. Alexander Fleming preparou uma solução com estafilococos e deixou sobre sua bancada de trabalho enquanto tirava férias por 2 semanas. No andar de baixo do laboratório de Fleming, trabalhava um perito em bolores, que cultivava, entre outros, os esporos de um fungo desconhecido, o Penicillium notatum. E esses esporos, que eram muito leves, foram levados pelo vento até o laboratório de Fleming. Quando voltou das férias, ao arrumar suas coisas, descobriu que onde havia esporos de bolor, não havia estafilococos. E foi assim que foi descoberta a penicilina. Galvani estava fazendo experimentos com eletricidade estática quando um de seus assistentes tocou em um nervo ciático de uma rã com um pedaço de metal. E isso produziu uma reação muscular na região tocada. Galvani pesquisou a relação entre a eletricidade e os músculos da rã e descobriu a bioeletricidade. John Cade, um psiquiatra australiano, notou que pacientes maníacos excretavam ácido úrico altamente concentrado. Passou a injetar um preparado que fazia a partir da urina dos pacientes em cobaias. E para melhorar a solubilidade nas amostras usadas, passou a usar urato de lítio. O tratamento com lítio se tornou uma das maiores revoluções na psiquiatria moderna. Não sei falar o nome desse médico, é algo como Per Ingvar Brånemark, que estudava a microcirculação sanguínea em tíbias de coelhos e que verificou que as fraturas soldavam-se fortissimamente
entre tecido ósseo e titânio. Esse recurso passou a ser utilizado em cirurgias ósseas desde então. Nikola Tesla teve uma visão do esquema primordial de funcionamento da corrente alternada enquanto declamava um poema em um parque. Esse esquema serviu de base para muitas de suas invenções. Eu me lembro de uma ilustração em que um arqueiro está apavorado diante de um animal monstruoso e pensa: estou perdido. Ele é grande demais. Enquanto outro arqueiro ao lado dele pensa: puxa, ele é grande. Não tem como nós errarmos a flechada. Esse tipo de diferença na percepção de um mesmo fato através do uso de uma neurolinguagem apropriada pode acrescentar recursos e intensificar resultados a um nível inusitado. Seja bem-vindo à neurolinguagem e à neurolinguística.